Olá, meu nome é Marcelo Conrado, eu sou professor da pós-graduação Uniguaçu, ministro as disciplinas de Fisiologia do Sistema Hormonal, Fisiologia do Exercício, Síndrome Metabólica e Exercício e Fisiologia do Exercício aplicado ao emagrecimento. Hoje eu gostaria de falar aqui com vocês um pouquinho sobre como evitar o catabolismo durante o treino. Esse conteúdo você vai encontrar na disciplina de Fisiologia do Sistema Hormonal. Por que sistema hormonal? Porque são os hormônios que vão influenciar esse catabolismo, esse aumento de catabolismo muscular durante o treino. Então, primeiramente nós vamos entender esse catabolismo muscular, como que os hormônios influenciam esse catabolismo, para depois você compreender como evitar o catabolismo durante o treino. Bom, o que seria então a palavra catabolismo muscular? Qual que é o significado disso? Bom, nosso músculo ele é formado por proteínas. Nós temos as proteínas contráteis, actina e miosina. Bom, a actina e miosina ela pode ser quebrada, catabolizada em aminoácidos. E esses aminoácidos são usados aí para fazer energia, para fazer outros hormônios, enzimas e tudo mais. Mas, quando eu falar então em catabolismo muscular, é a conversão da actina e miosina em aminoácidos. E qual é a organela responsável por esse catabolismo? A organela responsável chama-se proteassoma. O que isso significa, pessoal? Que o proteassoma é uma organela que tem como função quebrar as proteínas contráteis em aminoácidos. Então, quando eu falar em catabolismo, por que a gente tem que evitar esse catabolismo? Porque a hipertrofia muscular, ela acontece somente quando a síntese de proteínas no músculo, ou seja, o anabolismo, fique maior do que a degradação de proteínas, que é o catabolismo. Então a fibra só vai crescer se o anabolismo ficar maior do que o catabolismo. Só que durante o treino, independente do tipo de treino, o catabolismo supera o anabolismo. E aí nós, durante o treino, estamos em catabolismo. E aí nós vamos entender aqui como reduzir esse catabolismo. Mas antes de eu falar disso, eu preciso falar sobre 3 itens que vão influenciar esse catabolismo durante o treino. O primeiro item é um hormônio chamado insulina. Então, vou colocar aqui número 1, insulina. A gente sabe que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, após as refeições. Então, quando a gente faz uma refeição, o pâncreas libera insulina na corrente sanguínea. Agora, qual que é a função da insulina sobre o proteassoma? Sobre o catabolismo muscular? A insulina bloqueia o catabolismo, ela diminui esse catabolismo. Como que funciona isso? Aqui eu tenho para vocês, mostrar aqui para vocês, uma célula, por exemplo, muscular. Desse lado aqui eu vou fazer o proteassoma. Então aqui é a organela chamada de proteassoma. A insulina, ela vai vir pela corrente sanguínea, e ela vai ligar em seu receptor, localizado aqui na membrana, chamado de receptor de insulina, o receptor IR. A partir do momento que a insulina ligar no receptor, ela vai ativar dentro da célula uma proteína intracelular chamada de AKT. E essa AKT tem como função reduzir o catabolismo. Mas como que isso funciona? A AKT, na verdade, a atividade do proteassoma, ou seja, o quanto esse proteassoma vai estar funcionando, ele é dependente de uma proteína chamada de FOXO. E o que seria essa proteína FOXO? É um fator de transcrição. Mas o que seria um fator de transcrição? Nada mais é do que uma proteína que quando vai aqui no DNA, no núcleo da célula, supondo então que aqui é o DNA, quando o FOXO estiver aqui no DNA, o que vai acontecer? A partir do momento que o FOXO está no DNA, ele faz duas enzimas, chamadas de Murphy e atrogina. Bom, essas duas enzimas, Murphy e atrogina, têm como função aumentar a atividade do proteassoma e, consequentemente, o catabolismo vai aumentar, ou seja, a quebra de actina e miosina em aminoácidos. Mas o que a insulina então faz?
Quando ela ligar no receptor, ela ativa a AKT retira fluxo do DNA. Então, com fluxo fora do DNA, o que vai acontecer? Não vai formar Murphy e atrogina, e aí o proteassoma diminui sua atividade, e aí nós teremos uma redução do catabolismo muscular. Então, pessoal, o hormônio insulina tem a função de diminuir o catabolismo muscular. Como? Quando ela ligar no receptor, ativa a AKT retira fluxo do núcleo, com fluxo fora do núcleo, menos Murphy, menos atrogina. E aí o proteassoma, ele trabalha em menor velocidade. Agora, um segundo hormônio que eu vou falar agora é o cortisol. O cortisol, ele tem como função acelerar o catabolismo. E como que ele faz isso, né? Deixa eu fazer um novo desenho aqui. Olha só. Aqui nós temos então a célula muscular, o cortisol aqui no sangue. O cortisol é um hormônio esteroide, então ele atravessa a membrana. E aqui o cortisol, ele se liga no receptor de glicocorticoide. Quando o cortisol ligar no receptor de glicocorticoide, eles vão lá para o DNA, ou seja, na região nuclear da célula. E aqui o cortisol, o que ele faz de interessante? Catabolismo. Como? Ele aumenta a expressão da proteína FOXO. E aí o que FOXO faz? Volta aqui para o DNA e aí ele faz Murphy e atrogina, que são as duas enzimas que fazem catabolismo, né? Que faz o proteassoma funcionar. Ou seja, o que nós vimos aqui agora? Que a insulina bloqueia o catabolismo e o cortisol estimula, né? Agora, um terceiro item que eu quero falar aqui para vocês é o glicogênio. O glicogênio muscular, ele pode influenciar também o catabolismo. Como que isso acontece? Supondo que durante o treino, né, o que vai acontecer com o glicogênio muscular? Ele vai diminuir. E toda vez que o glicogênio muscular diminui na célula muscular, existe, né, a ativação de uma outra proteína chamada de AMPK. Essa proteína chama-se proteína quinase ativada por AMP. O que essa proteína AMPK faz? É um ativador de fluxo, ou seja, AMPK ativa fluxo, fluxo ativado vai para o núcleo da célula, lá no DNA, e faz Murphy e atrogina, e aí o proteassoma trabalha mais rápido. Galera, então olha só o que nós vimos aqui. A insulina bloqueia o catabolismo, o cortisol estimula o catabolismo e o glicogênio baixo também estimula o catabolismo. E aí, o que acontece durante o treino, pessoal? Com esses três itens. Então vamos colocar aqui agora o que acontece durante o treino, né, com a insulina. Durante o treino, a insulina diminui, ok? Então isso é uma resposta normal, o treino diminui a produção de insulina. Outro item, né, seria o quê? O treino aumenta a produção de cortisol. Então o treino aumenta a produção de cortisol. Ao mesmo tempo, durante o treino, o glicogênio vai ficando cada vez menor. E ao mesmo tempo aumenta a atividade da AMPK. Então olha só o que acontece durante o treino. Insulina baixa, cortisol alto, AMPK alto. O que vai acontecer? Nós teremos uma alta ativação de fluxo, né? Tanto via AMPK, tanto via insulina baixa, tanto por meio do cortisol alto. Fluxo, né? Com a atividade, né, aumentada, ele vai lá para o DNA, faz Murphy, faz atrogina, e aí nós teremos, né, essas duas enzimas acionando o proteassoma e o catabolismo aumenta. Baseado nisso, como evitar o catabolismo durante o treino? Como diminuir esse catabolismo? É simples, pessoal, consumindo carboidratos, né? O carboidrato faz aumentar a insulina. O carboidrato, antes do treino, tem como função reduzir a produção de cortisol, ou seja, suprimir a produção de cortisol.
Vários estudos já têm demonstrado isso, que quando se consome carboidrato pré-treino, teremos uma menor produção de cortisol. Outro ponto importante, quando se consome carboidratos, ocorre uma redução na depressão do glicogênio muscular. Ou seja, quando se tem muita glicemia no sangue, menos usa glicogênio. Se usar menos glicogênio, menor é a ativação de AMPK. Então, por isso que muitos estudos mostram que quando o carboidrato é inserido no pré-treino, o catabolismo é menor. Você já sabe que precisa consumir carboidratos no pré-treino quando o objetivo é hipertrofia muscular. Agora você entende aqui o porquê desse carboidrato. Com o carboidrato no pré-treino, teremos um catabolismo menor, Então, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui, marque um amigo e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!